Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast NeuroUSP. Eu sou o César Castelo Branco Lopes. Eu sou Matheus Belo. Nós somos assistentes do Departamento de Neurologia do HCFM USP e este é o NeuroUSP. NeuroUSP que vai te mostrar a neurologia que a inteligência artificial não vai te ensinar. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a doutora Mônica Santoro Haddad. Ela é neurologista do Grupo de Estudo do Movimento do HCFM USP. Membro titular da ABN e membro do Comitê Executivo da MDS, da Seção Pan-Americana, de 2021 até 2025. Que prazer, que honra, doutora Mônica. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite e a oportunidade da gente falar de um tema que é o meu dia a dia e que acho que é o dia a dia de muitos colegas, porque tremor é uma queixa comum na prática clínica. Muito obrigada. Exatamente, né? A gente pegando ainda o gancho dos nossos últimos temas, em que a gente conversou sobre temas importantes no consultório, a gente falou sobre queixa cognitiva, a gente falou sobre epilepsia, falamos também sobre cefaleia e hoje a gente vai falar sobre tremor. Nós vamos passear aí sobre uma consulta da doutora Mônica, de um paciente que chega no consultório dela para falar: doutora, eu tô com tremor, estou preocupado com o meu tremor, o que eu faço com isso? Quais são os próximos passos aí para minha saúde com relação a esse tremor, né? E uma coisa que acontece muito, eu acho que deve ser a primeira, o paciente chama de tremor um monte de coisa, né? Da mesma forma, na cognição, ele chega falando que é esquecimento e às vezes é linguagem, é desatenção, é viso espacial. Como que é essa abordagem inicial do tremor? Primeiro, caracterizar se é tremor mesmo, né? Isso, então eu acho que a gente podia dizer duas coisas. Primeiro, que tremor é um movimento involuntário que os leigos sabem o que é um tremor. Embora as pessoas chamem de tremor algumas coisas, como uma fasciculação, né? Quer dizer, a pessoa fala, a carne treme, os músculos pulam, mas em geral, o tremor propriamente dito, especialmente em membros superiores, o público leigo sabe o que é. E acho que a dúvida que leva o paciente ao neurologista é: eu tenho Parkinson? Esse tremor é Parkinson? O que é interessante, gente, é que o paciente não chega para você perguntando isso. Ele não fala, eu vim saber se eu tenho Parkinson. É quase como se ele quisesse testar, mas na hora que você vai contar o diagnóstico, a gente vai comentar isso, a primeira coisa que eu costumo falar é assim: nem tudo que treme é Parkinson, nem todo mundo que tem tremor tem doença de Parkinson e nem todo Parkinson treme. Então, a gente diz isso para aluno, para residente e a gente pode dizer isso para o paciente. Mas outras coisas que podem se confundir são todos os outros movimentos involuntários. E eu acho que a maior causa de confusão é geralmente quadros distônicos, que às vezes tem tremor associado. Quer dizer, é um tremor, mas na verdade é um tremor distônico. Então, acho que essa diferenciação, vocês vão ver que é totalmente clínica, totalmente baseada na história e no exame físico do paciente. O paciente vai com o movimento involuntário, ele chama de tremor, obviamente você deve conferir isso, a gente vai dizer como, mas é mais fácil do que uma coreia, por exemplo, que a família diz que o paciente é inquieto, tem um tique, que aí as pessoas não sabem o nome. Basicamente é isso. Então, passada essa primeira pergunta, né, se a gente colocasse aí como uma primeira etapa da nossa conversa, da nossa anamnese, em que a gente vai identificar se essa queixa de tremor é de fato o que a gente, médico, como neurologista, entende que é o tremor. Então, passada essa primeira parte, como estruturar a anamnese, a entrevista do paciente das características do tremor ou eventualmente características associadas? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente na anamnese coloca o termo que o paciente está usando, mesmo que você coloque entre aspas. E aí você vai ter que primeiramente caracterizar a topografia. Eu tenho um movimento involuntário, que ele vai chamar de tremor, e geralmente é um tremor mesmo, ele mostra já para você. Alguns pacientes dizem que tem, mas dizem, hoje, incrivelmente, eu não estou tremendo. Isso já diz alguma coisa para a gente também. E onde que é esse tremor? Então, é muito importante dizer se é em membros, se é simétrico ou não, pega os dois lados, se é no segmento cefálico. E aí você pode ter no queixo, alguns pacientes que dizem, está tremendo a pálpebra, e é miossimia, que é um outro diagnóstico diferencial do que a gente vinha falando antes. E a forma de instalação, se isso foi súbito, se isso foi progressivo, e se isso é contínuo no tempo ou se isso tem uma oscilação. A forma de instalação, às vezes o paciente já chega com alguns anos de história e você tem que voltar lá no começo e dizer, mas quando começou? Era só de um lado, só do outro lado? Quanto tempo levou para atingir o outro lado? A gente vive também, gente, uma outra situação, que é o paciente que chega já com um diagnóstico
em geral, Parkinson ou tremor essencial, e eles dizem, olha, eu tenho esse diagnóstico, mas eu não estou bem. Sempre a gente tem que se acostumar não a querer saber o que o colega falou. Não é que o que foi feito não seja importante, a gente aproveita toda a trajetória do paciente, mas é mais importante você saber a história do paciente e a forma como as coisas foram evoluindo. Então, o paciente começa dizendo onde está o movimento involuntário, e aí, bom, quando que isso começou? Aí você tem duas formas de instalação. Tem paciente que fala assim, eu sempre tive alguma coisa, mas eu não ligava para isso, só que de tanto tempo para cá começou a me incomodar ou a ficar constante, e por isso eu resolvi procurar um médico. Outra coisa importante é perguntar se os outros notam, se só ele nota ou se isso é notado pela família, pela esposa, pelos filhos, etc. e tal. Antes da gente falar de fatores associados, a gente também tem que procurar, já nesse momento, caracterizar o prejuízo funcional determinado por esse movimento involuntário. Então, você fala, e no que te atrapalha esse tremor? Isso você já vai estar caracterizando se o tremor aparece em repouso. Em geral, o tremor de repouso, ele incomoda mais quem vê do que quem tem. Tem famílias hoje com celular que já chegam, olha, doutor, eu fiz um vídeo dele assistindo o jogo ou assistindo uma série, e o paciente fala assim, mas isso não me incomoda, porque quando eu vou pegar alguma coisa, eu vou escrever, eu vou digitar, eu não tenho. Então, isso já fala a favor, bom, isso é um tremor predominante de repouso. Tem paciente que fala assim, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais tomar um café na frente das pessoas, eu não consigo manusear talheres. E se ele não trouxer isso espontaneamente, você pergunta, você fala assim, quando você mexe o braço, o tremor melhora ou o tremor piora? Ou é indiferente? Ou aparece em qualquer situação? Outros fatores de piora ou de melhora também você vai ver. Então, o fator tradicional, emocional. Quando eu fico ansioso, o tremor piora. Isso, gente, não serve para muita coisa. Só para você explicar para o paciente que é normal que o tremor piore quando fica nervoso. Um tremor de qualquer etiologia pode piorar quando o paciente está ansioso, quando o paciente está exposto, quando o paciente está numa situação desconfortável para ele. É importante, mesmo que o paciente não traga para você, perguntar se o tremor, quando ele é bilateral, mas se ele é igual dos dois lados ou não. Então, se o tremor se instalou de um lado e levou alguns anos para passar para o outro lado, isso está contando uma história. Se o tremor começou mais ou menos dos dois lados, mas predomina de um lado, isso está contando outra história. Isso falando de tremor em membro superior. Tremor em membro inferior é mais difícil. Vem pacientes que dizem assim, e até o colega de outras especialidades, não neurologista, fala assim, isso é uma perna inquieta. E, na verdade, o paciente, o que ele tem? Ele tem um tremor. A perna inquieta é uma situação totalmente diferente, é uma alteração onde o paciente tem uma sensação desagradável, quer dizer, um quadro sensitivo, quando ele está em repouso, em geral, quando ele vai dormir, e que é aliviada pelo movimento voluntário. Isso não é tremor. Alguns pacientes podem até oscilar, fazer movimentos com a perna, mas ele consegue controlar. O tremor, como todo movimento involuntário, ele não é controlável pela vontade. Embora, obviamente, que se o tremor não for de alta intensidade, o paciente fizer uma supercontração no segmento, ele fala, eu consigo controlar. Só que ele não consegue fazer mais nada, né? Quer dizer, não é um controle total. E outra coisa que as pessoas se confundem é quando a pessoa tem uma estereotipia, um tique de balançar a perna, esse tipo de coisa, e acha que está tremendo. Geralmente isso incomoda também o companheiro ou as outras pessoas, né, colegas de trabalho, e não o próprio paciente. Então, saber quanto aquele tremor incomoda o paciente e em que atividades da vida dele aquilo tem alguma influência, vai determinar a sua decisão terapêutica. Claro que a etiologia vai dizer alguma coisa, se precisa tratar ou não, mas quando a gente fala de movimento involuntário, o tratamento está nitidamente atrelado ao prejuízo funcional daquele movimento. Você tratar sintomaticamente um movimento involuntário não vai trazer nenhum benefício específico para o paciente, especialmente se a gente vai falando de tremor essencial. Agora, eu brinco, gente, que quando o paciente chega no neurologista, que dirá no especialista em estudo do movimento, está incomodando. No mínimo está incomodando a dúvida. Será que isso é uma doença progressiva, uma doença degenerativa? Será que vai vir mais alguma coisa? Então a gente dá atenção para esse tipo de coisa. E para isso, uma velha
vamos dizer assim, receita, né? Você tem que conhecer o teu paciente. Então, também, durante a consulta, saber o que ele faz. Obviamente, saber qual é a dominância hemisférica dele, saber quanto esse prejuízo determinou questões práticas. Então, se o paciente é um cirurgião, um dentista ou um desenhista, é obviamente que se ele tem um tremor, isso pode atrapalhar. E nunca julgar. Às vezes, um tremor, por exemplo, no queixo, atrapalha muito, a pessoa se sente vulnerável. Então, eu no prejuízo funcional quero saber a profissão, mas também quero saber se socialmente ele não está se isolando. Por exemplo, está deixando de jantar com os amigos e fala, eu janto em casa e depois eu só saio com as pessoas. Porque isso também determina se você vai precisar propor algum tratamento ou não. Perfeito. A principal questão aqui, e até muito no neurologista que está começando, ou residente, ele tem que se inibir para não